Não se vanglorie. Não se vanglorie das coisas que Deus te deu. Hoje vamos começar a falar sobre continuar essa série de vídeos, que é aquilo que nos dá esperança. E gostaria de falar sobre não se vangloriar das coisas que Deus nos deu. A palavra nos diz lá em Juízes 7, no versículo 2, ele diz assim: o Senhor disse a Gideão: vocês têm guerreiro demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Deus já tinha entregue os midianitas nas mãos dos israelitas. Já tinha entregado na mão de Gideão. Mas o Senhor, ele falou: Gideão, não dá para você lutar com esse monte de guerreiro, porque eles vão dizer que foi eles que fizeram e não eu. Vão tirar e vão roubar a glória de mim. E quantas vezes na nossa vida Deus nos dá uma oportunidade de fazer algo, nos concede um desejo, algo que a gente orou, algo que às vezes a gente nem orou, mas Deus nos concedeu a graça de viver e vivemos isso e fazemos isso. Quantas vezes na nossa vida nós não fazemos isso? Nós nos vangloriamos de algo, eu conquistei, fui eu que fiz, algo que nós fizemos pela graça de Deus, mas nós trazemos a glória para nós. Quantas vezes nós não roubamos a glória de Deus porque achamos que fizemos com a nossa própria força? E fazer com a nossa própria força faz com que nós também tenhamos que sustentar isso. Então, nós precisamos vigiar para que isso não se vangloriar daquilo que Deus deu para nós. Não trazer a glória para nós, mas sempre lembrar que foi Ele que permitiu, Ele que nos concedeu, Ele que apontou a direção, Ele que fez isso. Então, nós precisamos ter um entendimento que Deus é quem cuida, que é Deus quem aponta o caminho, que é Deus que faz as coisas. Nós precisamos ter esse entendimento e estar isso forte no nosso coração, de uma maneira em que a gente não pense duas vezes em dizer, foi Deus quem fez. Nós precisamos fazer isso de forma verdadeira. Há um tempo atrás, eu lembro que Deus sempre traz um processo para quem tem problema com orgulho. E entenda bem o que eu vou te falar, sabe? Vou contar uma experiência minha, algo que eu vivi. Quando eu me vangloriei de fazer coisas que Deus tinha me dado, acho que eu já compartilhei aqui no canal, eu tinha uma batataria e foi Deus que me deu, Deus que tinha dado a direção, usou uma amiga minha e depois confirmou na boca de um profeta, né? E eu não permaneci na presença do Senhor, porque Deus me deu aquilo que eu estava precisando e eu não permaneci na presença. E o que aconteceu? Quando eu voltei para a presença de Deus, Deus me pediu para sacrificar isso, que era um ídolo no meu coração. E aquilo era muito difícil. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar sem sustento, eu vou passar por essa situação difícil, vai ficar muito difícil, como que eu vou fazer? E Deus falou que ele era o meu sustentador, que ele ia me sustentar nesse processo. Então, ainda relutei algumas coisas, as portas foram fechando, tudo, até que eu entreguei. E quando eu entreguei, Deus falou assim, olha, você vai vender tudo, barato, e o que você não conseguir vender, você vai doar. Aí eu falei, Deus, mas aí se um dia eu quiser voltar? Não, filha, desfaz do passado.
E eu falei, meu Deus, agora não tem jeito, né? E foi o que eu fiz. Eu segui as orientações que Deus pediu e eu fui honrada nisso. Por quê? Porque Deus, ele me sustentou. Não me faltou nada. Não passei vontade de nada. Foi o ano que eu mais viajei, foi o ano que eu fui para congressos, fui para congressos, fui para viagens, fiz cursos, fiz um monte de coisa e não me faltou nada. Foi tudo sustento de Deus. Então, o que eu tô querendo dizer para você é: tome cuidado. Tome cuidado de se vangloriar de coisas que Deus está te dando, de coisas que Deus está fazendo por você. Tome cuidado. Por quê? Porque nós tendemos a achar que somos nós que fazemos as coisas dar certo, foi nós, o nosso braço, a nossa força, e não é. E não é. Muitas vezes, o que acontece? Você vai conseguir sim muitas coisas pelo teu braço, pelo teu esforço, mas muitas portas que você nem imagina, Deus está abrindo na tua vida e você tá achando que foi por causa de você, por causa do teu talento, por causa de... Não, foi Deus. Foi Deus que entregou, foi Deus que fez e você tá tirando a glória dele. Então nós precisamos entender que Deus precisa ser honrado naquilo que ele faz por nós e que nós precisamos sim ter um coração íntegro e puro diante dele. Então, a mensagem de hoje é: não se vanglorie daquilo que Deus deu para você. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que tem sido uma bênção para a nossa vida, mas que é Deus quem está fazendo e não nós. Amém? Deus abençoe.